Fala galera, esse é possivelmente o episódio mais importante dentro de tudo que a gente vai falar. Tons de voz. Por que o tom de voz é tão importante? Porque ele é a principal arma do vendedor. Não tem como você avançar o cliente na linha reta da melhor forma possível, de forma eficaz, sem você dominar os diferentes tipos de tons de voz, os melhores, né, para venda. Existem dezenas e dezenas e dezenas de tons de voz diferentes. Eu mesmo ao longo dos vídeos já usei vários, né? Tanto às vezes quando você quer passar uma informação é automático, a gente é acostumado com esse tipo de comunicação, com esse tipo de linguagem. Você já comunica diferente, você freia a tua voz, ou você fala mais rápido, você fala em um tom mais ríspido. Você pode diminuir o volume do jeito que você está falando, quando você quer falar que é uma coisa mais importante. Ou você pode simplesmente dar aquela que você está animado, entusiasmado, querendo passar aquela coisa legal para o cliente, ou até falar mais sério, com o tom de que você está querendo dar uma bronca na pessoa, ou ser um pouco mais ríspido com a informação que você quer passar. Por que isso é tudo tão importante? Porque a gente vai falar daqui a pouco das fases da venda e de como que você faz para avançar, né? Da primeira, que é a abertura, depois para as perguntas, depois para a apresentação, depois para as possíveis objeções, caso tenha, e daí para o fechamento em si. Essas são as fases da venda de forma bem resumida. Você não consegue passar pela abertura, pelas perguntas especialmente e também pela apresentação sem os tons de voz corretos. Porque todas essas fases, como a gente já conversou, elas têm um propósito. E para você administrar a imagem que o cliente tem de você, para você conseguir aquelas notas 10 no produto, em você e na empresa, você tem que comunicar coisas para o teu cliente a mais do que só a venda, certo? Por exemplo, quando você está fazendo perguntas para o cliente, se você usa um tom de voz de preocupado quando você está com ele na ligação, e lembrando de tudo que a gente já conversou, você está no telefone, o cliente está fazendo aquela imagem mental de você igualzinho, da mesma forma que se você estivesse presencialmente. Obviamente, se você estiver digitando ou mandando um áudio no WhatsApp, por exemplo, o tom de voz é tudo. O tom de voz chega a ser o elemento definidor do cliente ouvir um áudio seu no WhatsApp até o final, ou não. Você mandou um áudio de 30 segundos, tem muita gente que é extremamente apressada. Mas às vezes a gente precisa passar uma informação que é mais densa, mais complexa, e você mesmo consegue usar o teu tom de voz para cativar a pessoa. Então o áudio que, às vezes a pessoa, a primeira vez ela bateu, ela viu, pô, mandou um áudio, coisa chata. Aí ela dá play, pronto. Mudou radicalmente a impressão que ela tinha de você até agora, porque ela ouviu a tua voz. Isso é fenomenal para as vendas, é psicologia avançada de vendas. E os tons de voz são extremamente simples e é possivelmente a habilidade mais treinável dentro de tudo que a gente vai falar. Não é difícil. Você só tem que ter consciência do que está acontecendo e saber direcionar para os tons de voz certos. Então, cada fase que a gente for passando da venda, eu vou relembrando os tons de voz e mais para o final a gente vai reler um script inteiro. E eu vou usar todos os tons de voz corretos nas fases corretas da venda e vocês vão entender a importância de você usar o tom de voz certo na fase certa. A gente vai falar muito de rapport, de como você precisa fazer a pergunta com um tom de voz de carinho, de cuidado com o cliente. Quando você faz isso, ele percebe que você realmente se importa com ele, que você está querendo ajudar, não só porque você está ali vendendo e quer ganhar dinheiro, mas porque você é uma boa pessoa. Os clientes percebem isso sempre, sempre. E é assim que você cria um rapport mais profundo com ele. Quando você chega nesse nível, a confiança é automática. E aquela pessoa faz questão não só de fazer o plano com você, mas de te indicar as pessoas que ela conhece e assim por diante. Então, o tom de voz é muito importante, muito importante. E ele vem naturalmente também quando você já tem conhecimento de todos esses princípios. Você sabe que você tem que fazer as perguntas, você sabe que você tem que conversar um pouco com o cliente nessa hora, tentar ali um pouco de bom humor, você sai um pouquinho da linha, a gente já vai falar bem sobre isso, e você descobre mais coisas sobre ele, vocês têm alguns pontos em comum, vocês conversam legal nessa fase. E o tom de voz é a base disso. 90% do que você comunica
mesmo por texto, não vem das palavras que você escolhe, vem do jeito que você falou aquela frase, escreveu aquela frase, a linguagem corporal que você está usando com a pessoa. Em pessoa, né, uma venda em pessoa, pessoalmente, frente a frente com o cliente, isso vale 30 vezes mais, a gente não precisa, é óbvio, né? Então, a linguagem corporal é totalmente importante dentro do que você quer comunicar para o cliente. A gente vai falar um pouquinho de linguagem corporal também. O atendimento de empresas geralmente é presencial e é super importante que você saiba se comportar com o chefe, o dono da empresa, com o dono de RH, com as pessoas que passam determinada autoridade. Quando você está em uma negociação, quando tem que saber administrar o nervosismo e a apreensão e tudo mais, tudo isso a gente vai conversar. Mas o grosso da coisa, a maior parte ali do teu conteúdo, né, que você vai usar bastante no teu dia a dia, é ligação com os clientes. Você vai ligar muito mais do que você imagina, até porque você sabe que a maioria das pessoas, inclusive nós mesmos, a gente geralmente não gosta muito de falar no telefone mais. Todo mundo prefere o WhatsApp. Menos quando você está falando com uma pessoa que tem valor para te oferecer. Quando a pessoa te conquistou, ela te cativou, pelo áudio que ela mandou, pelas palavras que ela escolheu, pelo vocabulário dela, pela inteligência que ela tem, pela expertise que ela tem no assunto, que ela tem para passar para você e você já sente que o celular já não é mais suficiente. Você quer marcar uma reunião com aquela pessoa, você quer ir na corretora dela para conversar com ela, é isso que vocês vão causar no cliente. Então vai ser extremamente comum falar com eles pelo telefone. E os tons de voz são chave, eles não são difíceis. Até posso dar vários exemplos para vocês, os exemplos que a gente mais usa. Tom de voz de cuidado. Você pode chegar para o cliente e perguntar assim: então, meu amigo, mas quais hospitais da cidade que você mais gosta? Tem algum que você faz questão? Que você realmente passou pela experiência da tua família? Algum que você teve uma experiência bacana? Pronto, cara. É bem melhor do que você perguntar para o cara: e aí, tem algum hospital da cidade que você gosta? Não tem nem sentido você perguntar assim. Mas são pontos que você vai dando mais atenção com o passar do desenvolvimento da habilidade nas vendas. Quando você vai chegar no final da venda e você vai falar com o cliente da hora do fechamento, por exemplo. Você pode chegar para ele assim, você vai falar do preço do plano. Esse é um clássico. Você fala com um tom de voz errado, fica chato, você se sente mal falando. Você chega para o cara assim, você vai explicar: então, ó, esse plano custa R$1.300 e poucos por mês. Você já fala com medo. Não. Sempre minimizando. Você já contou para o cara, dentro do processo da venda, como aquele plano é bom. Você já chega para ele falando assim: não, e olha, esse plano ele ainda custa 1.300 e pouquinho, mas ele é maravilhoso. Pronto. Já ficou fácil. Fica fácil de você falar de carência, fica fácil de você falar de coparticipação. Todas as notícias ruins que você tem para dar para o cliente, com o tom de voz correto, você comunica várias outras coisas junto. E é assim que você faz a venda. Então, tem que entender a importância disso. Beleza, gente? Não se preocupe. Todos os tons de voz, todos eles a gente vai passar e repassar, especialmente na leitura do script. Então, não se preocupe com isso. Mas é bem importante você já ter essa consciência e já ir prestando atenção quando você fala. Fala com seus familiares, seus amigos, seus clientes, no dia a dia das vendas. O quanto que você usa a sua voz e a importância, a força da sua voz, da forma como você fala, para você cativar e conquistar o cliente. Você só consegue criar aquela boa imagem mesmo, aquela imagem de autoridade, entusiasmo, falando. Então, esse ponto é chave. Beleza, gente? A gente vai passar ainda sobre essas fases da venda. A gente vai falar mais um pouquinho sobre outros elementos paralelos para que vocês consigam dominar bem toda essa fase. E quando a gente chegar agora na construção de cada uma das fases da linha, vai ficar tudo óbvio, muito fácil, muito claro para vocês entenderem bem todo o processo. A gente embala tudo, coloca o desenho dentro do script e manda bala. Aí é só repetir e seguir com a carreira bonita comercial que vocês vão construir. Beleza, gente? Então, o céu é o limite mesmo. Até o próximo episódio.